pessoal, tudo bem? Eu sou a Paloma Antunes e esse é mais um vídeo do nosso fabuloso Vlog da Liga. Esse é o nosso terceiro, porém não último, especial aqui no nosso canal querido. E nele a gente vai conversar sobre o folclore. Eu separei 5 lendas brasileiras pra gente ler juntos. Mas essa vai ser a nossa segunda parte do vídeo. Na primeira parte, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que vem a ser folclore. E para começar, vamos desvendar a palavra. Esse termo folclore, ele foi inventado e divulgado através de uma carta do arqueólogo e estudioso William John Tons. Ele é tido assim como um pioneiro no estudo do folclore, e ele inventou esse termo e enviou uma carta explicando ele para o periódico inglês The Athenaeum, que em português é Atenas, em 22 de agosto de 1846, que foi quando este termo veio assim às claras ao mundo. Então, esta data, 22 de agosto, ficou instituída como o Dia do Folclore. E aqui no Brasil, ela foi oficializada no ano de 1965 pelo então presidente militar Humberto Castelo Branco. E foi assim, um modo de consagrar os estudos sobre o folclore brasileiro. Os estudos do nosso folclore começaram de uma forma meio tímida lá nos meados pro fim do século XIX. Principalmente porque estávamos vivendo a época do romantismo, então tinha aquele apelo mais nacionalista, um apelo pelo zelo, pelo amor das coisas nacionais, das nossas coisas. E aí chegou lá em 1965, Humberto Castelo Branco oficializou a data aqui em solo nacional. Então, em 22 de agosto aqui no Brasil, a gente também comemora o folclore. Voltando lá na palavra, folclore significa o saber tradicional de um povo. Isso abrange toda a cultura popular. Então, o folclore, ele não se limita apenas à parte da literatura, não se limita apenas a mitos e lendas que são transmitidos via oral, de geração em geração. Não, ele abrange também danças, músicas, ritmos, ditados populares, comidas típicas, vestuário, artesanato, entre outros costumes. Então, carnaval é folclore, festa junina é folclore também. Baião, que é um ritmo brasileiro, por incrível que pareça, é folclore também. Então, que fique fixado aqui que folclore não se limita apenas aos mitos e às lendas. Ele vai muito além, ele abrange a boa parte da nossa cultura brasileira. E falando em cultura brasileira, a nossa cultura é muito miscigenada. Então, nosso folclore, obviamente, sofreu influências europeias e africanas. Muitas das nossas lendas, inclusive, são apenas adaptações de lendas trazidas do estrangeiro. Então, não é que elas necessariamente ocorrem em solo nacional, elas simplesmente foram adaptadas para o solo nacional. Um exemplo é o mito dos Aores. Os Aores são, se eu não me engano, só homens, mas são pessoas nascidas em Sexta-feiras Santas, que nascem com olhos mágicos, então elas recebem o dom de conseguir enxergar tesouros enterrados a mais de 12 palmos, de 12 ou 20 palmos sob a terra e a muitos quilômetros de distância. Essa lenda, ela tem origem árabe, mas ela criou raízes na Espanha e aí foi trazida para cá pelos colonizadores. Aqui no Brasil ela ocorre na região do Rio Grande do Sul. Um outro exemplo é o mito do hipocampo, que nasceu na mitologia grega, mas aí espalhou suas raízes pela Europa, tanto é que a gente encontra adaptações dessa lenda de um cavalo marinho, meio do mal, assim, em outras culturas, como por exemplo na cultura escocesa e irlandesa, a gente tem a lenda dos kelpies, se eu não me engano é assim que se pronuncia, que são cavalos que habitam os lagos escoceses e irlandeses. E tem outras culturas também, tem na cultura australiana, tem mais algumas. Mas enfim, e foi trazida pra cá através dos colonizadores também. Inclusive, uma coisa muito curiosa, assim, que eu descobri enquanto eu estava reunindo os tópicos para este vídeo,
é que tem algumas lendas que foram criadas e fomentadas, assim, por europeus e que ocorrem no solo brasileiro, mas que a população brasileira não difunde. Tem uma das mulheres guerreiras que eram índias amazonas, supostamente, que viviam em comunidades de apenas mulheres, e uma vez por ano essas comunidades promoviam um casamento coletivo que durava apenas um dia. E esses casamentos aconteciam puramente com o propósito de se conceber filhos. Se esses filhos nascessem meninas, elas eram criadas e treinadas segundo os costumes da comunidade das índias amazonas. E se esses filhos nascessem meninos, ou eles eram sacrificados, ou eles eram devolvidos aos pais. Devolvidos não, entregues aos pais na visita do próximo ano. E essa lenda foi criada e difundida por um europeu que eu esqueci o nome, mas porque ele disse que foi salvo por essas índias. E aí, na verdade, os índios e os sertanejos brasileiros, ouvindo isso, ficaram tipo, cara, você tá falando do quê? E acreditam que ele tenha confundido os cumuris, que são índios de cabelos longos, que salvaram ele, de fato, com essas índios amazonas. Então ele criou na cabeça dele essa ideia. Então tem algumas lendas que os europeus inventaram aqui, mas que não são transmitidas em solo nacional, assim. Elas simplesmente... A galera simplesmente olha e fala, ok, gringo. E é isso. Ok, segunda parte do vídeo. A parte das leituras de lendas. Eu selecionei 5 para vocês, uma de cada região do país. E eu vou ler todas elas deste livro aqui, que se chama Lendas e Mitos do Brasil, que é do Teobaldo Miranda Santos. Ele é um livro meio antiguinho, eu não sei precisar pra vocês porque eu não lembro quando saiu a primeira edição, mas o Teobaldo morreu em 1971. E essa edição aqui que eu tenho em mãos é de 2004, ela foi distribuída na rede estadual de escolas aqui em São Paulo, família de professores, né, gente? E é um livro muito, muito interessante. E as ilustrações dele são lindíssimas, gente. São do Rodrigo Rosa. E é importante ressaltar aqui pra vocês que no sumário do livro a gente tem a divisão das regiões e a gente tem norte, nordeste, leste, sul e centro-oeste. O leste é uma parte dele, é o que a gente compreende hoje como sudeste. Então a gente vai pra primeira lenda, que ocorre no norte, e o título dela é A Criação da Noite. No princípio, não havia noite, só existia o dia. A noite estava guardada no fundo das águas. Aconteceu, porém, que a filha da cobra grande se casou e disse ao marido: Meu marido, estou com muita vontade de ver a noite. Minha mulher, há somente o dia, respondeu ele. A noite existe sim. Meu pai guarda-a no fundo do rio. Mande seus criados buscá-la. Os criados embarcaram numa canoa e partiram em busca da noite. Chegando à casa da cobra grande, transmitiram-lhe o pedido da filha. Receberam então um coco de Tucumã, com o seguinte aviso: Muito cuidado com este coco. Se ele abrir, tudo ficará escuro e todas as coisas se perderão. No meio do caminho, os criados ouviram dentro do coco um barulho assim: xexé, tem-tem. Era o ruído dos sapos e grilos que cantam de noite. Mas os criados não sabiam disso e, cheios de curiosidade, abriram o toco de Tucumã. Nesse momento, tudo escureceu. A moça, em sua casa, disse ao marido: Seus criados soltaram a noite. Agora não teremos mais dia e todas as coisas se perderão. Então, todas as coisas que estavam na floresta se transformaram em animais e pássaros, e as coisas que estavam espalhadas pelo rio transformaram-se em peixes e patos. O marido da filha da cobra grande ficou espantado e perguntou à esposa: Que faremos? Precisamos salvar o dia. A moça arrancou, então, um fio dos seus cabelos, dizendo: Não tenha receio. Com este fio vou separar o dia e a noite. Feche os olhos. Pronto! Agora pode abrir os olhos. Repare, a madrugada já vem chegando. Os pássaros cantam alegres, anunciando o sol. Mas, quando os criados voltaram, a filha da cobra grande ficou furiosa e os transformou em macacos, como castigo pela sua infidelidade. Assim nasceu a noite.
E agora a gente vai para a próxima lenda, que ocorre na região do Nordeste. A lenda da cidade encantada. Ai, gente, esqueci de mostrar pra vocês, né? A ilustração da lenda da criação da noite. Aqui os criados do marido da filha da cobra grande, que não tem nome. E aqui eles soltando à noite, porque abriram o coco de Tucumã. Agora, na nossa próxima lenda, a ilustração é essa aqui, que é a princesa da lenda. Alguns moradores de Jericoara dizem que existe, sob o farol, uma cidade encantada, onde habita uma princesa. A entrada dessa cidade é uma furna que há perto da praia, na qual só se pode penetrar quando a maré está baixa. Mas não é possível percorrer essa caverna, porque, dizem, é fechada com um enorme portão de ferro. A princesa está encantada no meio da cidade que fica além do portão. A moça é belíssima, mas está transformada numa serpente de escamas de ouro, tendo apenas a cabeça e os pés de uma mulher. Segundo a lenda, a princesa só pode ser desencantada se for derramado sobre seu corpo um vaso cheio de sangue humano. No dia em que alguém quiser sacrificar-se e oferecer seu sangue, abrir-se-á a entrada da cidade maravilhosa. Com o sangue será feita uma cruz sobre o corpo da serpente. Então, surgirá a princesa com sua beleza fascinante, no meio de tesouros e maravilhas indescritíveis. Ao mesmo tempo, erguer-se-ão da terra os castelos e palácios mais lindos do mundo. Existe, em Jericoara, um velho feiticeiro chamado Queiroz. Um dia, ele resolveu desencantar a cidade misteriosa. Reuniu uma porção de gente e penetrou na caverna. Quando chegaram ao portão, que dizem ter visto, apareceu a princesa, ansiosa por ser desencantada. Contam que, nesse momento, ouviram cantos de galos, trinados de pássaros, balidos de carneiros e gemidos humanos que vinham da cidade sepultada. Um frio de pavor fez estremecer todas as pessoas que haviam penetrado na gruta. O feiticeiro, porém, nada pôde fazer, pois ninguém quis sacrificar-se em benefício da cidade encantada. É claro que todos queriam viver para se casar com a linda princesa. O velho Queiroz foi a única vítima dessa aventura. Foi parar na cadeia, onde até hoje se encontra. E a princesa continua à espera do herói que ofereça o seu sangue para desencantá-lo. Agora vamos para a nossa próxima lenda, região leste, que a gente compreende, lembrando hoje, como Sudeste. Essa é a história de Chico Rei, a ilustração. Vamos lá. Um rei negro da África foi derrotado em combate e feito prisioneiro. O vencedor destruiu as aldeias, as plantações e os rebanhos do vencido. Depois, reuniu o rei, a rainha, os príncipes e os chefes guerreiros da nação derrotada e os vendeu a todos como escravos para o Brasil. Chegando ao Novo Mundo, o rei negro foi comprado com sua mulher, filhos e alguns vassalos por um proprietário de minas de ouro. Marcharam a pé para Minas Gerais. O rei, de calças de algodão, o busto nu, caminhava à frente dos escravos, de cabeça erguida, como se fosse ainda o soberano daquela gente. Ficaram todos em Vila Rica. O rei negro foi batizado com o nome de Francisco, mas os outros escravos, que o respeitavam e admiravam, chamavam-no Chico Rei. Perseverante e obstinado, o negro trabalhava nas minas, sem pausa nem descanso. A bateia, em suas mãos duras e fortes, agitava-se, sem cessar, como se fosse uma máquina. Os outros escravos, seus antigos guerreiros, seguiam o exemplo do rei. De modo que torrentes de pepitas de ouro jorravam das mãos daqueles trabalhadores incansáveis, enriquecendo cada vez mais o seu senhor. Anos e anos de trabalhos e privações permitiram a Chico Rei juntar o dinheiro necessário para sua alforria e a de sua mulher. Continuando a economizar, Chico Rei libertou seus filhos e, em seguida, os vassalos que o haviam acompanhado na escravidão. Mais tarde, conseguiu comprar um pedaço de terra na Encardideira. Quando foi revolvê-lo para a plantação, descobriu uma mina de ouro. E Chico Rei ficou rico,
aumentando o grupo de escravos libertados que o seguiam e veneravam. Usando manto de veludo e coroa de ouro, Chico Rei era aclamado nas festas de Nossa Senhora do Rosário, como um verdadeiro soberano. Em sua volta, dançavam e cantavam negros e negras, entusiasmados com o garbo e o luxo de seu chefe. No dia 6 de janeiro de cada ano, saía da encardideira um cortejo monumental de negros, trajados de seda e enfeitados de ouro, como se fosse um reino da África bailando nas ruas de Vila Rica, em louvor da padroeira dos escravos. À frente, vinham Chico Rei, a rainha, suas filhas e damas de honra, todas com as carapinhas empoadas de ouro. Quando terminava a festa, a rainha e suas vassalas banhavam a cabeça na pia de pedra que há no alto da cruz. No fundo da pia ficava, brilhando, todo o ouro que enfeitara os penteados das negras. Esse ouro era utilizado para libertar outros escravos. Por isso, em Minas Gerais, ninguém esquece Chico Rei, o negro soberano, generoso e heróico, que venceu o destino, conquistou a liberdade e concorreu, com o melhor do seu esforço, para a grandeza e a prosperidade. Nossa quarta lenda, ela ocorre no sul, e o título é O Mistério do Boitatá. Aqui a ilustração. Então, preciso dizer que o Boitatá era uma das minhas lendas, continua sendo, né? Uma das minhas lendas favoritas. Essa aqui não é... É uma das lendas do Boitatá. E acho que essa é a lenda de como surgiu o Boitatá, de como nasceu. E no próprio texto vocês vão perceber o que eu disse sobre a miscigenação, lá no começo do vídeo. Muitas das nossas lendas que ocorrem em solo brasileiro, depois que as regiões do nosso território foram ganhando um pouquinho mais de autonomia, independência umas em relação às outras, algumas lendas foram sendo modificadas, alguns costumes ganharam novas facetas, novos significados de uma região para outra. E inclusive o nome de algum dos nossos personagens folclóricos muda de uma região para outra região, como é o exemplo do Boitatá, que vocês vão ver agora. Os sertanejos do Brasil, quando saem à noite de casa, têm receio de encontrar o Boitatá ou cobra de fogo. É o gênio protetor dos campos e relvados naturais. Os que destroem ou incendeiam as campinas verdejantes são castigados pelo Boitatá. Ele os mata pelo medo ou pelo fogo. Geralmente, o Boitatá aparece sob a forma de uma enorme serpente com os olhos rutilantes, como dois grandes faróis acesos. Em certas regiões, porém, o monstro toma a forma de um touro gigantesco com um só olho cintilante na testa. Contam que o Boitatá era uma cobra imensa que dormia sossegada na sua cova. Como o lugar em que vivia fosse muito escuro, ela era obrigada a abrir muitos olhos para enxergar na treva. Por isso, suas pupilas cresceram e ficaram enormes. Um dia, começou a chover sem parar. Parecia um novo dilúvio. As águas foram subindo e cobriram as planícies. Os animais correram todos para a montanha, onde se reuniram. A cobra grande, o boi-guaçu, foi obrigada a sair de sua cova. Subiu também para a montanha e começou a devorar todos os animais que encontrava, mas só comia os olhos dos bichos. Dentro de sua barriga, os olhos dos animais comidos continuaram a brilhar. O corpo da serpente ficou transparente e luminoso, e seus olhos imensos tornaram-se ainda maiores. Pareciam duas fornalhas acesas. E o boi-guaçu virou Boitatá. Dizem que a cobra foi castigada pela sua malvadeza e obrigada a vigiar eternamente os campos, assombrando os viajantes descuidados. Sua missão é proteger as campinas e relvados contra os incêndios e destruições. Quem encontra o Boitatá pode ficar louco, cego ou morrer de medo. Para a gente se livrar do monstro, quando ele surge à nossa frente, basta ficar quieto, de olhos fechados e com a respiração presa. Ele acaba indo embora. Atirar em cima do Boitatá um objeto de ferro também dá resultado. Mas, se o viajante tiver medo e fugir, está perdido. O Boitatá persegue-o, enlouquece-o e queima-o com o fogo de seus olhos. O mito do Boitatá parece ter se originado do fogo fátuo ou santelmo. Pequeno penacho luminoso,
que aparece nos mastros dos navios por causa da eletricidade, ou, à noite, sobre os pântanos e os cemitérios, e que são apenas emanações de fosfato de hidrogênio, produto da decomposição de substâncias animais. E agora a nossa última lenda, que ocorre na região do Centro-Oeste. Essa é a lenda da Mãe do Ouro. A ilustração aqui. A Mãe do Ouro e o Pai Antônio. Eu acho que é o Pai Antônio. É o Pai Antônio, sim, que é o personagem principal dessa lenda. Vamos lá. Em Rosário, às margens do rio Cuiabá, morava há muitos anos um mineiro ambicioso e cruel, cujos escravos eram obrigados a lhe entregar, todos os dias, uma certa porção de ouro. Um desses escravos, já velho, chamado Pai Antônio, estava certo, levou uma semana inteira sem encontrar um grão de ouro. Andava ele triste e cabisbaixo, pensando no castigo que ia sofrer, quando viu à sua frente uma linda mulher de cabelos louros. Perguntou-lhe ela o motivo de sua tristeza, e o preto contou-lhe o castigo que o esperava por não ter achado o ouro. Disse-lhe então a bela mulher: vai comprar para mim uma fita azul, vermelha e amarela, um pente e um espelho, pois vou ajudá-lo. O negro velho arranjou depressa os objetos pedidos e os entregou à moça. Ela então lhe indicou um lugar onde havia muito ouro. O escravo apanhou a sua bateia e conseguiu recolher uma grande quantidade do precioso metal. Levou-a logo ao seu senhor, livrando-se assim do castigo que o esperava. A moça loura proibiu-o, porém, de revelar o lugar onde se encontrava a mina de ouro. Naturalmente, o senhor do escravo quis saber onde este achara tamanha quantidade de ouro, mas pai Antônio recusou-se a dizer o lugar, e por isso foi cruelmente chicoteado. Todos os dias ele recebia o mesmo castigo. Não podendo mais suportar tanto sofrimento, implorou a moça que o deixasse contar o segredo ao seu senhor. A moça, que era a mãe do ouro, protetora das minas, atendeu ao pedido de pai Antônio e mandou dizer ao dono do negro que levasse 22 escravos e cavasse a mina até o fundo. Os homens cumpriram as ordens da moça e acharam uma rica jazida de ouro com a forma de uma árvore. Eles cavaram, mas não conseguiram chegar ao fundo da mina. No dia seguinte, a moça disse ao velho que, depois do almoço, desse uma desculpa e se afastasse da mina. O negro assim fez. O mineiro e os outros escravos continuaram cavando para ver se conseguiam retirar da terra o tronco de ouro com suas raízes. Abriram para isso um buraco enorme. De repente, tudo ruiu, e os homens rolaram para o fundo da mina, sendo esmagados pela avalanche de terra que sobre eles caiu. Assim morreu o mineiro ambicioso e cruel, e pai Antônio, graças à proteção da mãe do ouro, foi salvo e viveu mais de 100 anos, tranquilo e feliz. E acabaram as nossas leituras. Gente, inclusive eu recomendo que se vocês conseguirem este livro, em qualquer formato que seja, que leiam, porque tem umas lendas muito, muito interessantes que às vezes a gente não faz ideia de que existem, porque na escola geralmente a gente aprende sobre o quê? Curupira, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, Yara, Boto Cor-de-Rosa, essas lendas assim mais batidas. Não menos importante, elas são muito interessantes, mas são lendas assim que todo mundo conhece. Então, recomendo muito que vocês procurem saber mais sobre as outras lendas brasileiras, mesmo aquelas que são apenas adaptações de lendas do estrangeiro trazidas para cá. Inclusive, aqui na descrição deste vídeo, vocês encontram as nossas outras redes sociais pela internet, e dentre elas, a nossa página no Facebook. A equipe da Page está postando toda terça-feira, durante agosto, este mês de agosto, lendas brasileiras. Então, deem uma passadinha por lá para vocês descobrirem outras. Eu não lembro se a do Zaori já saiu ou ainda vai sair, mas aí vocês podem descobrir mais sobre ela, inclusive. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui pra gente debater sobre as lendas favoritas de vocês, para nós descobrirmos mais e fazermos este fluxo de conhecimento acontecer. Ok? Belezinha? Bom folclore para vocês. Obrigada por terem assistido. A gente espera vocês no próximo vídeo. Beijo de luz e tchau, tchau.